E aí, Braulio, você disse que estava dividido em duas partes. Uma era essa corrupção que a gente apresentou na matéria do Fantástico. A segunda? A segunda é o caso Valdemiro Santiago, da matéria que a Record exibiu o rei do gado. No programa de ontem e hoje reprisou no... Eu não vi a matéria. Não viu a matéria? Não. O Judazinho está com ela. Eu soube aqui de manhã, quando eu sentei para a gente iniciar o programa, um pouco antes o Judá tinha me interfonado. Eu estava tomando lá o meu café, comendo o meu melão. Quando ele me falou, você ouviu? Eu digo, não vi, mas não preciso ver, eu estou dizendo isso há muito tempo. Você já pautou essa matéria há muito tempo. Eu te falei aqui, assim que você me falou, eu falei há um ano atrás, depois eu fiquei pensando que nada. Primeira vez que eu falei isso, o Papo de Graça acontecia às tardes. O Papo de Graça existia um ano à tarde. Sim. Ali à beira do laguinho. Éramos eu, Chico, Fonseca, Habib, Jack, sentados ali conversando à beira do laguinho. Não tinha essas facilidades que a gente tem de vídeo, nem de nada. Era um programa contínuo, não tinha nem intervalo. Não tinha nada. A gente começava e terminava 3 horas depois. Então, Você já cantou essa pedra lá? Falei, foi quando eu comecei a chamá-lo de Rei do Gado. Eu contei a história dos meus amigos do Mato Grosso, do Tocantins, dessas regiões aí. Contei histórias de amigo meu que tinha vendido milhares de cabeças de gado para ele, recebido em cash, que foi o que assustou o cara. Primeiro ele achou chocante que um homem de Deus que vive pedindo dinheiro na televisão, implorando para o povo dar dinheiro para que a obra de Deus se expanda. Vai e compre só dele. E ele disse que quando chegou a ele, os amigos dele diziam, vai chegar a você, porque de mim ele já comprou não sei quantas mil. Já comprou não sei quantas mil, todo mundo dizendo, vai chegar uma hora que ele vai comprar as tuas. Chegou lá e fez uma oferta irrecusável. Esse cara vendeu de forma de pagamento, ele mandou abrir as malas. Nossa. Né? Mala de dinheiro do gasofilácio. Não transita por Receita Federal, não vai a lugar nenhum. Vai direto para a vaca, para o boi, para o patrimônio pessoal. Eu falei isso lá várias vezes, falei aqui várias vezes, de modo que no que me diz respeito, para quem acha que eu sou exagerado, então, pelo amor de Deus, esperem, como o mês passado eu disse, esse ano nós vamos ter alguns sustos para quem é desavisado, para quem é alienado. Vão levar alguns sustinhos. Até o fim do ano, outras coisas irão acontecer, gente. Esse ano de 2012, da profecia Maia, Sim. terá aqui no Brasil implicações não das do tipo da profecia Maia, que é tudo conversa fiada. Mas aqui no Brasil, o sentimento com o qual iniciei esse ano, que não foi motivado por informações adicionais, embora toda hora alguém me ligue me contando alguma coisa, e que eu não sei por que elas todas não aparecem, é porque esse país de fato é da corrupção, e é porque o país é tão corrompido assim, que essas coisas levam tempos e só vem à tona às vezes quando tem uma superpressão motivada por outros interesses. Como nesse caso aí, quem fez a matéria? Record. É o sujo fazendo jornalismo sobre o mal lavado. O Edir Macedo acusar alguém de estar rico com o dinheiro da obra é brincadeira. Né? É brincadeira. É como o Bin Laden ficar zangado, chamar o pessoal do Hamas de assassino e terrorista. É como como é o nome? É o Ricardo Teixeira dando aula de ética para o antigo premier italiano. Para o nosso Berlusconi. Berlusconi, venha para minha classe de ética. É o sujo falando do mal lavado. Sim. Agora, o Judá, que acho que conseguiu baixar essa matéria da Record, é isso? E se conseguiu, mostremos a matéria. Por favor, Judá. Terras a perder de vista.
milhares de cabeças de gado. Pistas de pouso. Mansão com piscina. O que tudo isso tem a ver com este homem? E com este apelo? Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. As fazendas riquíssimas encravadas no coração do Pantanal foram compradas com dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus. E o dono delas é o homem que se intitula Apóstolo. Apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira, fundador e presidente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Você vai ver agora que, segundo a Justiça, a Igreja Mundial tem dezenas de templos ameaçados de fechar por ordens de despejo. E que, ao mesmo tempo, o apóstolo Santiago fica cada vez mais rico. Se tem alguém que pode falar de prosperidade, sou eu. Durante mais de 4 meses, nossa equipe seguiu a trilha do dinheiro, que começa na doação dos fiéis e vai parar no bolso do novo criador de gado do Pantanal. Estamos no município de Santo Antônio de Leveger, em Mato Grosso. Uma região turística. Portão de entrada para o Pantanal mato-grossense. Foi aqui que o apóstolo Valdemiro virou fazendeiro. Dono de várias fazendas, uma ao lado da outra, e que juntas formam uma imensa propriedade de dar inveja aos homens mais ricos do país. São mais de 26.134 hectares. Um patrimônio avaliado em 50 milhões de reais. Nossa equipe chegou lá, pelo ar e por terra. Nós temos informações de 2 fazendas de Valdemiro Santiago Apóstolo, Santo Antônio de Tiqueira e Fazenda Formosa. E nós vamos tentar localizar por terra as 2. Por aqui não é segredo nenhum de que o apóstolo é o dono das terras. A fazenda do apóstolo da igreja é Parlamento Santo Antônio, né? Isso, é no fundo lá do senhor, fala do Valdemiro Santiago, né? É boa a fazenda? É boa. Gado bom? De quem que é essa fazenda aqui? De quem? Valdemiro Santiago. O primeiro alvo da nossa investigação é a Fazenda Santo Antônio do Itiquira, de 11.054. Para se ter uma ideia do tamanho, acompanhe os números. Cada hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Isso significa que a área total é equivalente a 13.400 vezes o estádio do Maracanã, um dos maiores do mundo. Depois de 2 horas de viagem, nossa equipe tem o primeiro contato com as terras de Valdemiro. Só que nesta parte da Fazenda Santo Antônio de Tiqueira, o apóstolo Valdemiro Santiago tem pelo menos 1.500 cabeças de gado de alta linhagem, gado zebu. Mas o rebanho de Valdemiro não fica só nisso, como você vai ver daqui a pouco. Tudo bem, meu irmão? Você pode chamar o Nicanor para mim? Eu não conheço. Eu não trabalho aqui, eu tô aqui para frente, eu quero ir embora. Nicanor Paula Gonçalves de Oliveira é o rapaz que aparece nessas imagens feitas com um celular.
Ele é irmão de Valdemiro Santiago e toma conta da fazenda Santo Antônio do Itiquira. Daqui a pouco, você vai entender melhor o papel de Nicanor nessa história toda. No ano passado, Valdemiro Santiago, o apóstolo, esteve aqui em Santo Antônio do Leverger e o milagre do enriquecimento deixou rastros. Compra de fazendas foi registrada no cartório da cidade. Documentos públicos a que qualquer cidadão, por lei, tem direito de acesso. Uma olhada na escritura da fazenda revela um escândalo. Os documentos provam que as terras foram pagas à vista em dinheiro vivo pela Igreja Mundial do Poder de Deus. Veja o documento emitido pelo cartório de Santo Antônio de Leverger. Escritura de compra e venda da fazenda Santo Antônio do Itiquira. Para fazer a transação ilegal, o casal usou uma empresa chamada WS Music Limitada, representada pelo apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira e a mulher dele, Francileia de Castro Gomes de Oliveira, a bispa Francileia. Todos os sentidos, paizinho. Agora veja o registro do imóvel. O documento é claro. A fazenda custou 29 milhões e 96 mil reais. A forma de pagamento foi à vista e foi a igreja que pagou a conta. Dinheiro devidamente recebido anteriormente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nós procuramos o dono do cartório, Félix Jerônimo Alvarez Paulino. O nome dele aparece em todas as escrituras das fazendas do apóstolo Valdemiro. E Félix explica como foi a transação. Só me explica uma coisa aqui. Essa aqui que vai para a AWS, aqui na escritura diz como foi paga? Dá uma olhada aí, como isso foi pago, a forma de pagamento. Aqui, ó, tá escrito aqui, foi pago em moeda corrente nacional. Isso quer dizer? É dinheiro, né? Lembra do Nicanor, o irmão de Valdemiro? Ele aparece 2 vezes no registro de compra da fazenda. Na primeira, como procurador da Igreja Mundial do Poder de Deus, que é representada por seu presidente, Valdemiro Santiago. Na segunda, Nicanor aparece como procurador da empresa WS Music, a empresa que comprou a fazenda, e de empresa de Valdemiro Santiago e da mulher dele, a bispa Francileia. Será que o Nicanor, o irmão de Valdemiro, está na fazenda e pode confirmar, porque representa ao mesmo tempo a igreja e a empresa de Valdemiro? Ô Nicanor! Ô Nicanor! Como num passe de mágica, todo mundo da fazenda desapareceu. É que, na verdade, ali dentro há muito que esconder. Essas imagens foram feitas em fevereiro do ano passado por um morador da região de Leverger e mostram o interior da fazenda Itiquira. Uma sede espaçosa, confortável, com 2 grandes piscinas do lado de fora. Ficou bonita mesmo. O funcionário elogia o irmão de Valdemiro. Ele não é bobo, ele é muito verde, mas ele não é bobo de espécie alguma. Nossa equipe também sobrevoou a fazenda Itiquira. Você vai conhecer agora de perto o paraíso que o dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus proporcionou a Valdemiro Santiago, o apóstolo. Não é um negócio, como se costuma dizer, de pai para filho. É de apóstolo para o próprio apóstolo, como comprovam os documentos. A fazenda é tão grande que fica difícil de percorrer até mesmo de helicóptero. Do alto, a fazenda é ainda mais espetacular.
O terreno é cortado por rios. Veja a sede. E as piscinas. O campo de futebol iluminado. E o que mais impressiona, daqui de cima, é possível ter uma ideia do tamanho do rebanho do apóstolo Valdemiro. Como prova a escritura, Valdemiro comprou a fazenda usando a empresa WS Music. Nós fomos saber que empresa é essa. Segundo o registro na Junta Comercial de São Paulo, a WS Music está em nome de Valdemiro, da mulher dele, a bispa Francileia, e do bispo Josivaldo Batista de Souza. É uma empresa de produção e venda de CDs, DVDs e livros, que funciona neste prédio, no centro de São Paulo. Uma empresa pequena, com 50 funcionários e capital de R$50 mil. A sede tem um aspecto que não combina com o luxo da fazenda milionária no Mato Grosso. E logo uma pergunta salta aos olhos. Como uma empresa com capital de apenas R$50 mil foi capaz de comprar uma propriedade de R$29 milhões? Este especialista em direito tributário examinou os documentos a pedido do Domingo Espetacular. Há fortes indícios de fraude. Na melhor das hipóteses, houve um desvio de finalidade, que também é passível de punição pela Receita Federal. Valendo ressaltar que mesmo que pague os impostos incidentes sobre essa eventual operação, o crime ele vai permanecer. A Fazenda Itiquira não é a única aquisição de Valdemiro em Mato Grosso. A Igreja Mundial aparece como dona de outra propriedade, a Fazenda Formosa, que surgiu da união de 3 propriedades, todas vizinhas, uma área total de 15.080 hectares. Os documentos do cartório comprovam que a compradora é a Igreja Mundial, representada, como sempre, por Valdemiro Santiago. Mais um investimento de R$20 milhões. Tudo mais uma vez pago à vista e em dinheiro vivo. Para todos os efeitos, a igreja é a proprietária e Valdemiro a... O que na prática significa que ele se beneficia de toda a produção e dos lucros da fazenda. É o que explica um funcionário do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. No nosso cadastro, ele está com 2 regularizadas. E arrendou em nome dele. E a igreja arrendada para ele, só que como está arrendada para ele, quem movimenta é ele no nome dele. Dono ou arrendatário da fazenda comprada com dinheiro da igreja? Veja o que diz o Diário de novembro de 2011. O senhor Valdemiro Santiago de Oliveira torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente licença ambiental de sua propriedade, denominada Fazenda Formosa. É assim que, aos poucos, o apóstolo Valdemiro reúne um pequeno império em terras no Mato Grosso. A área somada da Fazenda Itiquira e da Fazenda Formosa é de 26.134 hectares, 2 vezes o tamanho da cidade de Jerusalém, a terra sagrada dos cristãos. Nas 2 fazendas, Valdemiro tem pelo menos 5.000 cabeças de gado. Segundo especialistas do setor, um rebanho avaliado em R$6,5 milhões. Somando tudo, gado, terras e benfeitorias, o investimento total de Valdemiro em Mato Grosso chega a R$50 milhões em dinheiro vivo.
mais do que a maioria dos prêmios da Mega Sena acumulada. Valor suficiente para comprar 20 Ferrari 0 km, o carro mais caro do Brasil. Ou 10 coberturas em Nova York, a cidade mais cara do mundo. Agora o mais curioso. No mesmo período em que o apóstolo pagou as fazendas com dinheiro da igreja, ele chora no altar e nos programas de televisão, sempre pedindo ofertas. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, meu senhor. Mas eu estou fazendo um apelo danado. Valdemiro não poupa palavras. Eu vou conseguir. Pode me xingar, pode falar o que quiser, eu vou conseguir. Vai direto ao ponto. Neste vídeo recente disponível na internet, o apóstolo diz que pode perder um dos horários na televisão por falta de pagamento. Eu estou sendo forçado a tirar o programa do ar. E mostra como pretende pagar a conta. Eu preciso com urgência de 7 mil pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Eu vou conseguir. Estou chamando 7 mil pessoas que nos próximos 10 dias vão investir R$1.000 nessa obra. R$1.000. Quero 7 mil. Valdemiro até marca a data para receber as doações. No começo deste mês, no finalzinho deste mês, no começo do mês de abril agora, isso até o dia 10 de abril, no máximo. Quero 7 mil pessoas que vão investir R$1.000. Até o dia 10 de abril. Foi justamente no mês de abril, um ano depois, que o apóstolo Valdemiro conseguiu fazer caixa suficiente, 20 milhões de reais, para comprar a Fazenda Formosa. Na gravação, Valdemiro orienta os fiéis sobre a maneira de fazer a doação. E não é para levar em igreja nenhuma. Igreja nenhuma. É para você depositar diretamente na conta da igreja. Que não é para levar em igreja nenhuma mundial. É diretamente na conta. Tem mais essa atitude que você vai tomar. As supostas dificuldades financeiras da igreja motivam os apelos por mais dinheiro. Também no mesmo período em que comprou as fazendas, o apóstolo deixou de pagar os aluguéis de dezenas de prédios onde funcionam seus templos. Somente na cidade de São Paulo, entre setembro de 2010 e novembro de 2011, a Igreja Mundial recebeu 59 ordens de despejo por falta de pagamento do aluguel. As informações estão disponíveis no Tribunal de Justiça do Estado. Esta situação dura até hoje. Esse casal alugou para a Igreja Mundial um galpão em São Miguel Paulista, na Grande São Paulo, e não recebe o pagamento de R$1.600 por mês há mais de um ano. Eu cobro sempre a imobiliária. Sempre vou cobrando, mas não tem nenhuma resposta, nada com respeito ao não pagamento da igreja. Mesmo sem pagar os 14 meses de aluguel, a igreja continua funcionando. Quem assinou em nome da igreja mais uma vez foi o apóstolo. E a mulher dele, a bispa Francileia. Como ele está fazendo isso com a gente, ele deve estar fazendo com outras pessoas também. Um dia depois de saber que a nossa equipe estava fazendo esta reportagem, Valdemiro correu para se explicar na igreja e já criou uma nova mentira para os fiéis. Eles já mandaram o helicóptero voar em cima da minha casa, mandaram lá na fazenda da igreja, onde eu e a bispa descansa de vez em quando, que todo mundo sabe que tem e que não custou uma moeda da igreja. Essa igreja não custou nada. Preste atenção novamente no que o apóstolo diz sobre como conseguiu a fazenda milionária. Que todo mundo sabe que tem e que não custou uma moeda da igreja.
da igreja não custou nada a igreja. Agora veja de novo o que está escrito no registro oficial do cartório. A fazenda custou 29.096.000 reais. A forma de pagamento foi à vista, dinheiro devidamente recebido anteriormente da Igreja Mundial do Poder de Deus, segundo o documento. E o pior, foi passada para o nome de Valdemiro, patrimônio pessoal do apóstolo. Valdemiro voltou a mentir aos fiéis neste fim de semana. A gente não costuma comprar as coisas do dinheiro da igreja botando o nome da gente, não. Porque não pode. É da igreja, a igreja adquire dela. Amém? Ouça de novo o que o apóstolo disse. A gente não costuma comprar as coisas do dinheiro da igreja botando o nome da gente, não. Valdemiro Santiago tem 48 anos e nasceu no interior de Minas Gerais. Durante 18 anos fez parte da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo bispo Edir Macedo, proprietário da Rede Record. Em 1998, Valdemiro abandonou a igreja e no mesmo ano fundou a Igreja Mundial. Para crescer rapidamente, Valdemiro abre templos ao lado dos templos da Igreja Universal. Recruta ex-pastores, em sua maioria, expulsos da Universal por cometerem crimes ou outros desvios de conduta moral. E ataca com violência a igreja a qual pertenceu, principalmente o bispo de Macedo. Cria vergonha, ô mercenário, louco! Cria vergonha! O jeito tá amarelinho, parecendo uma espiga de milho. Ô doido! Enche a cara de pinga e fala besteira. Um sacerdote muito conhecido no Brasil, né? Muito conhecido, sobretudo pela polícia do Brasil. Em 2003, Valdemiro foi preso durante uma blitz em Sorocaba, interior de São Paulo. Ele foi flagrado transportando armas e caixas de munição. Valdemiro alegou que eram armas de caça e que pertenciam ao amigo dele. O episódio, notícia na imprensa. Em março de 2010, 3 pastores da Igreja Mundial foram presos acusados de tráfico internacional de armas. No carro deles, a polícia encontrou fuzis de fabricação norte-americana. Os fuzis seriam entregues a traficantes do Rio de Janeiro. A prisão também foi notícia em todo o Brasil. Os policiais seguiram as indicações dos bandidos e prenderam o suspeito aqui em Campo Grande. Os 3 religiosos são da Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje Valdemiro esbanja uma vida de riqueza, com direito a aviões, helicópteros e carros de luxo. Para o especialista, o caso é grave. Se a Receita Federal for a fundo nesse negócio e se comprovar o que a situação apresenta, seguramente vai ter punição no aspecto tributário e vai ter punição também no aspecto criminal. A atividade de uma igreja, por exemplo, é cultuar a Deus, é dar ensinamento a seus fiéis, é dar apoio moral, social, muitas vezes até financeiro para os seus fiéis. Agora, a igreja que compra uma fazenda e a doa para uma outra empresa cujo um dos sócios é o seu pastor, no mínimo, cria-se uma situação muito suspeita. Eu diria que a exploração da atividade agropecuária é incompatível com qualquer atividade religiosa. A menos, como eu já disse, que a igreja distribua carnes ou derivados da pecuária graciosamente ou a preço ínfimo para os seus adeptos, para os seus fiéis. Do contrário, infelizmente, não tem outra coisa a dizer
a não ser que se apresente no caso uma situação bastante suspeita. Nós tentamos falar com o apóstolo Valdemiro. A assessoria de imprensa da Igreja Mundial ficou de marcar uma entrevista. Eu vou tentar entrar em contato com ele e vou tentar falar com ele, se ele fala ou não. O apóstolo é uma pessoa assim imprevisível, né? Pode ser que ele fala, pode ser que ele não fala. Mas até o fechamento desta reportagem, Valdemiro Santiago não respondeu o nosso pedido. Valdemiro Santiago não quis atender a nossa equipe. Mas o que todos querem saber do apóstolo é: qual o objetivo espiritual em investir dinheiro da igreja numa fazenda milionária de criação de gados? Qual a finalidade assistencial em ser dono de uma propriedade tão gigantesca? Por que as doações dos frequentadores não pagaram os aluguéis atrasados de mais de 50 templos? Qual a intenção cristã em usar o dinheiro da igreja para construir um patrimônio pessoal tão valioso? Por que o apóstolo mentiu ao dizer que não usou uma moeda da igreja para comprar as fazendas? E finalmente, o que mais o apóstolo Valdemiro Santiago tem a esconder? E o Domingo Espetacular vai continuar investigando. E tem mais. Tem mais. Para mim, nenhuma surpresa até agora no que foi dito. A única surpresa é que essas mesmas perguntas não sejam feitas ao patrão desse repórter. Porque essas e outras. Porque o Valdomiro é ainda peixe pequeno perto do patrão desse repórter. E que não consegue responder a nenhuma dessas perguntas idênticas feitas a ele. Existem pequenas diferenças entre um e outro. Quais são essas diferenças, Caião? Na pregação e nos negócios? Além do tamanho, na pregação não existe quase nenhuma, exceto o fato de que o Macedo se concentra mais explicitamente na prosperidade e o Valdomiro nas curas milagrosas. O resto é farinha do mesmo saco. O modus operandi foi o que ele aprendeu dentro da Universal. A gestão de quem está por trás disso é também um ex-indivíduo, figura importante na Universal, que já foi carne e unha com o Macedo, é quem faz o assessoramento do Valdomiro. Ele tem um CEO lá? Tem, um senhor CEO, que aprendeu tudo com o Macedo. Agora, a diferença no modus operandi é que é gritante. Por exemplo, o Macedo não fica devendo nada a ninguém. Ele, por essa via, ele inibe uma quantidade enorme de reclamantes. Ele faz qualquer coisa para que os compromissos que ele assume sejam pagos. Já o Valdomiro anda na linha do Estevão Hernandes, que era mais ou menos essa linha aí, vai alugando, não vai pagando, vai tomando, vai deixando. Vai chutando o balde. E aí vai criando um volume de potenciais testemunhas e reclamantes que não tem tamanho. Então, a primeira diferença é essa: o Macedo é infinitamente mais esperto. Ele toma um compromisso, ele paga. Segunda coisa, o Macedo também é infinitamente mais esperto porque ele é um urbanoide, um suburbano do Rio de Janeiro. Ele não tem essa fixação em fazenda, em terra, em propriedade. O Valdomiro é um peão. É. Ele se gratifica com espaços físicos que são infinitamente mais detectáveis.
embora o volume do dinheiro seja bem menor. A gente está falando aí de milhões, fora o que ainda vem mais. Tem muito mais a aparecer. Mas isso aí ganha em si um volume de aparência pela visualidade física infinitamente maior do que os negócios nos quais o Macedo investe a grana dele. O Macedo é muito mais judeu no investimento da grana. É melhor você ter um cofre cheio de diamantes do que ter 40 fazendas que você pode sobrevoar com helicóptero. Que dá matéria. Então, tem a ver com aonde e no que se põe o dinheiro. O suburbano formado em estatística e matemática, que é o Macedo, é muito mais esperto e coloca o dinheiro dele em imaterialidades rentáveis de outra natureza. Já o peão, o rei do gado, ascendente, aspirante a bilionário, surta e quer fazer esse show megalômano de terras, o que torna tudo infinitamente mais visível. A terceira coisa é que o Macedo investiu boa parte do dinheiro dele em empresas. É muito mais fácil você esconder dinheiro em empresas do que esconder em negócios de fisicalidades tão... Em currais. Em currais, né? Em vacas contáveis. Isso. De cima do helicóptero, você não precisa ter acesso à contabilidade. Você voa e conta. Cabeça por cabeça. Isso. Então, no caso do Macedo, o que ele fez? Ele foi investindo em um monte de coisa. Eu me lembro do banco dele, que eu conheço, lá em São Paulo. Não sei se eles ainda mantêm, mas era um banco que fazia os negócios da igreja e outras coisas mais. A proliferação de empresas com laranjas e mais laranjas, e vão fazendo, e vão fazendo. A Rede Record, que tão orgulhosamente fez essa matéria tão ilibada, tão limpa, tão ética, e que o repórter diz, Rede Record, que é de propriedade do Bispo Edir Macedo. Parece que o Bispo Edir Macedo era neto do Roberto Marinho, e recebeu uma herança, e foi e comprou lá em São Paulo uma primeira rede de TV, e foi fazendo crescer as duras penas. Mas ele estava ali, numa casa funerária, na Avenida Suburbana, fazendo a mesma coisa que o Valdomiro aprendeu com ele. E já houve toda sorte de suspeitas e, mais do que isso, de afirmações. Mas ele tem um poder extraordinariamente mafioso que deixa os potenciais indivíduos que testemunharam o modus operandi de muitas dessas acusações tão apavorados, com tanto medo de morrer, que quando eles saem, eles se enterram em algum buraco, como eu vi. Eu testemunhei situações de gente me ligando chorando, aí em 91, 92, 93. Me ajuda, me salva, eu estou com medo de morrer. Você resgatar o cara de onde ele estava, botá-lo discretamente num hotel em Copacabana, ele não tem a coragem de abrir a janela com medo de ser assassinado. Por que, você perguntava? Não, porque eu sei de onde o dinheiro veio para comprar a Record. Eu, minha mulher, fulano, Beltrano, ele me dava aquela lista de pessoas que eu conhecia. Nós íamos de jatinho até lá, pegávamos aquelas montanhas de dinheiro, trazíamos em cueca, calcinha, sutiã. Era viagem após viagem, viagem após viagem, pegando dinheiro para comprar a Record. Essa Record que pertence ao Bispo Edir Macedo. Agora, se fosse nos Estados Unidos da América, existiria isso? Meu irmão, estava todo mundo dando explicação isso atrás de um quadrilátero. Porque é roubo. É que esse país é corrompido o suficiente para lidar com isso. A política é corrompida o suficiente
para que mesmo todo mundo tendo ciência disso, eles digam, não, esse cara é hoje dono de um império de comunicação, da maior quantidade de rádios espalhado pelo país, da segunda rede de televisão de maior peso em audiência e influência política, então não vamos comprar essa briga. E os modos do Macedo em relação a lidar com os potenciais inimigos zangados que saiam de lá são bem claros. Como alguns deles já me disseram, ou ele chega para o cara e diz, olha, você tem tantos milhões para sair daqui e ficar quieto, muda para onde você quiser, vive uma vida na babesca. Ou então alguém, nunca ele, alguém ou alguns começam a fazer aquelas ameaças de todos os tipos. E como todo mundo ali trabalhando para ele, à semelhança da máfia, você só se torna um cara de confiança se você fizer algum ilícito muito grande. Na máfia, para você ser de confiança, você tem que matar alguém para você ascender à mesa do chefão. Ali também, você tem que meter a sua mão em ilícitos. Em ilícitos cuja prova eles têm. De modo que o cara se remunera e cala, sem crise nenhuma, ou então corre o risco de que ele mesmo é que vá pagar uma conta, porque a cadeia de conexão para cima, a instituição, o grupo, o cartel, cuida de eliminar de modo que não chegue no chefão. E ele fique com a conta sozinho a pagar. Aí ele diz, eu estou danado, ninguém vai me proteger, não vou ter advogado, não vou ter apoio, e ao contrário, ainda vou ser vítima de todo tipo de delação através da igreja, desses veículos, dessa coisa toda. Então o esquema é muito fechado e é muito apavorante para quem faz parte. Já o Valdomiro é um bobão alegre, é um idiotado, mercenário, surtado, aprendeu essa manha toda lá, mas ficou maluco, queria fazer aparições e demonstrações de poder, porque helicóptero por helicóptero, o Macedo tem os melhores do mundo. Avião por avião, o Macedo está muito melhor. Fortuna por fortuna, o complexo do Macedo é dezenas e dezenas e dezenas de vezes maior. Propriedades particulares por propriedades particulares, não em tamanho, mas em luxuosidade, em endereços dos mais ricos da terra. O Macedo está muito acima. Não precisa ter esse bando de fazenda, como o cara disse, 13 coberturas em Nova York já representam o mesmo valor. E o dinheiro da Record veio de onde? É exatamente a mesma triangulação, com uma adição, uma parte do dinheiro veio de lugares inomeáveis, inomináveis, não indicáveis, porque não se pode nem indicar. Todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de chegar até lá, com medo das poderosas retaliações. De modo que é o sujo, imundo, falando do mal lavado, otário e abobalhado. É um bobão enganador, sendo acusado por uma raposa velha e espertalhona, muito mais ardilosa em tudo que faz, e que só fez isso porque está perdendo gente na igreja. Porque se a Igreja Universal estivesse crescendo, eles lá estavam aí para Valdomiro, vou sujar minha mão com Valdomiro, Santiago. Mas é que a Universal está perdendo membros. E o Valdomiro estava ganhando membros. Por causa disso que a coisa se tornou extremamente perigosa. Porque se o Valdomiro fosse café pequeno em relação ao fato de que ele não estivesse absorvendo tanta gente da Universal, deixa para lá, porque se a gente for mexer nisso, pode ser que a gente mexa em nós mesmos. Pode ser que a gente esteja dando um tiro no pé, no sapato. Você não acha que ele está fazendo isso não, cara? De um modo, ele está fazendo isso. Ele estaria já com isso feito há 25 anos atrás, se esse fosse um país sério.
Quando ele foi preso, e que eu, ali no Senado, fui contra a prisão dele em maio de 1992, eu disse lá, por essas razões aqui que são alegadas, essa prisão é injusta. Por essas categorizações, qualquer pessoa do ambiente religioso poderia ser preso. Inclusive todos os padres católicos, que declaram que a hóstia se transforma no corpo de Cristo, que o cálice vira o sangue de Cristo. Por essas categorias, isso é charlatanismo. Para quem faz essas mágicas. Então, a CNBB inteira pode ir, e começa a ir pelo Vaticano. E eu concluí dizendo, todavia, se vocês quiserem fazer a averiguação correta, que não seja em cima de tais bases subjetivas, mas examinem a economia, as finanças, a contabilidade, tem que ser um trabalho, esse não é um trabalho para juízes de caráter subjetivo. O que aqui está alegado seria matéria para uma análise de igrejas sérias acerca da corrupção espiritual que é feita e de denúncias proféticas a serem feitas advertindo o povo. Mas não seria matéria para o Estado, nem para o Judiciário, nem para a polícia. Para a polícia não há exiguidade de material, há fartura de material, mas estão fazendo a prisão pelos motivos errados. Isso eu disse lá em 92, em maio de 92. E eu já sabia 1 bilhão de coisas. De lá para cá foi uma outra quantidade enorme. Aí, a última vez que a Globo me ligou, foi o César Tralli, querendo fazer uma matéria para ir até a fonte oriunda do dinheiro, que foi o recurso precípio que favoreceu a aquisição da Rede Record. Querendo que eu desse os nomes, todos os nomes que eu sabia. Eu falei, olha, meu amigo, o repórter é você. Eu não sou o juiz nem o partidor. Já houve tempo em que na minha ingenuidade, no meu afã profético e juvenil, eu até mencionei nomes por aí. Depois eu vi que vocês não fazem absolutamente nada com coisa nenhuma. E vocês querem um bobo alegre para ficar fazendo isso, para que depois os poderes de Herodes venham contra você, interrompendo o que Deus me chamou para fazer, que é para pregar o Evangelho. Eu estou dizendo a esse pessoal todo, olha, o imundo que se torne mais imundo ainda, como o Apocalipse diz, e o santo que continue a santificar-se. Eu estou aqui nessa, chamando os santos para se santificarem. E o imundo, se quiser, fique mais imundo ainda, porque vocês nem sonham o que está por trás dessa desgraça e dessa mentirada toda, e dessas motivações do inferno, fazendo essa briga de um contra o outro, mas Satanás está feliz porque nisso tudo Satanás não se divide contra Satanás. Então, no fim metafísico da história, há uma unidade demoníaca até nesses conflitos que existem, porque aparentemente tem um denunciando eticamente um outro, mas é guerra de espíritos imundos. E acima disso, um diabo real, dando gargalhada, é do engano do povo, porque o interesse do diabo não é preservar nem Valdomiro, nem Macedo, nem Estevão, nem ninguém dessa moçada toda. Não tem nenhum interesse. O interesse do diabo é um só. É destruir a credibilidade do Evangelho. É avacalhar o nome de Jesus. É produzir milhares de ateus traumatizados pelo malogro, pelo engano religioso. É empurrar hordas e hordas de pessoas para cultos de espiritualismo, de invocação de mortos, porque são pagãos que continuam atrás de milagres, e como vão vendo a ladruagem que é feita aí, vão encontrando milagreiros mais discretos por aí afora. Então é produzir esse cinismo.
que se abateu sobre boa parte dos cristãos no Brasil, seja aqueles que estiveram nesses lugares e saíram anestesiados e que guardam assim uma fé aflita no nome de um Jesus cujo conteúdo eles não conhecem, é um Jesus de fetiche de amuleto, e para aqueles que não fizeram parte exatamente desses grupos, mas que assistem à proliferação desse negócio ao mesmo tempo em que as suas igrejas originais entraram ou na teologia da prosperidade, nos moveres igualmente perniciosos, mas com menos afã de dinheiro, mas com engano acerca do Evangelho, e perceberam alguma coisa, ficaram à distância hoje cínicos, impermeáveis, insensíveis, descrentes, desenvolvendo uma determinada perversidade no olhar e olhando todo mundo e a coisa toda e dizendo é tudo a mesma porcaria. Enquanto eles mesmos perderam o primeiro amor, perderam o compromisso, perderam a vontade de engajarem-se no Evangelho, aprendendo a fazer diferença entre o precioso e o vil, e sobretudo discernindo que Jesus disse que seria assim, não tem nada novo. Jesus disse: acautelai-vos, vai ser assim, e assim está sendo. São falsos profetas. Jesus não falou só de falsos cristos, ele falou de falsos profetas, de lobos vestidos de ovelha, de gente que diria: eu faço milagres, eu profetizo, eu uso o teu nome, Senhor. Eu não falei Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer: eu nunca conheci você. O apóstolo Paulo disse que essa apostasia viria marcada não apenas de ensino enganoso do Evangelho, mas também uma das marcas dela seria a sórdida ganância, a ambição, a avidez pelo lucro. Vos farão objeto de comércio e de lucro, foi o que Paulo disse, foi o que Pedro disse, foi o que Judas disse. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos últimos dias, falando da igreja, dos bispos que se transformariam em bichos, descreve o caráter deles e o afã deles pelo lucro e a desfalecência, caráter, qualquer que seja o caráter de natureza do Evangelho no coração deles. De modo que são todos evangélicos, mas não existe nada do Evangelho nesse pessoal, e eu já falei demais sobre isso, meu site está entupido disso, eu falo disso cansadamente. Pelo que eu percebi, no domingo que vem, esse programa da TV Record vai continuar com a série O Sujo contra o Mal Lavado. Cara. Eu conheço, inclusive gente da minha família, que está lá, no Valdomiro, numa intensidade, numa devoção, num negócio tão triste, né? E eu estava comentando até contigo fora do ar, assim, o que me deixa mais triste nessa briga de mercado, na verdade isso é uma briga de mercado, é saber que o alvo, que é o mercado público, as pessoas, que na realidade não são mercado, são pessoas, são humanos, né? São filhos de Deus. É o rebanho, né? É o rebanho. que foi comprado com muito mais valor, que vale muito mais que uma cabeça de gato, foi comprado pelo sangue de Jesus. Cordeiro. Pois é, e o rebanho está lá, enganado. Eu, sinceramente, eu vejo essas matérias com ceticismo, porque eu acho que ninguém, ou pelo menos grande parte das pessoas que estão lá, não vai mudar, as pessoas não vão perceber, isso não vai abrir. Se esse caso der em alguma coisa, é só porque ele é a ponta mais fraca em relação ao acusador. Mas ele é hábil em chorar, em reverter a coisa. Não dá nada em relação ao povo, que o povo adora dizer que é perseguição religiosa. Mas se der em alguma coisa do ponto de vista judicial, é porque nós estamos falando, o Valdomiro não tem senador, não tem deputado federal, não tem governador comprometido com ele, não tem prefeito. O Macedo tem uma máquina política arrebentante. Então o poder político do Macedo é incomensuravelmente maior. E o Macedo também é malandro da seguinte maneira: ele não põe a cara para fora. Ele agora está aparecendo todo dia na internet. Mas vê se ele bota a cara dele na TV Record. TV Record é domingo de manhã, e olhe lá, mora lá em Houston, no Texas. Ele cria os clones.
Porque Deus, ele faz os clones, mas ele mesmo não bota a cara dele. Ele é um Matrix. Agora já esse outro não, o Valdomiro quer a dele, ele quer aparecer, ele é o cara. Estabiliza muito mais. O Macedo se institucionaliza muito mais e se defende. E o Valdomiro se personaliza e se expõe. Então, por esse poder, esse acervo já reunido na mão de uma pessoa que tem a segunda maior rede de televisão do Brasil, tem a maior rede de rádio do Brasil, milhares de negócios e embrenhado no mundo político. Na outra gestão, na última